Olá, eu sou o Pablo Stefanes, eu sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E se tu está chegando agora neste vídeo, este é o capítulo 2, e saiba que nós já trabalhamos o capítulo 1 anteriormente. Então, aproveito também para pedir para deixar o teu like, deixar um comentário, deixar aí a sua inscrição no canal, para fortalecer, para continuar gravando vídeo e a gente poder estudar junto esse livro, que é muito importante. Eu diria que é como se fosse uma bíblia da terapeuta cognitivo-comportamental. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo. A terapia cognitivo-comportamental, chamada de TCC, utiliza uma abordagem colaborativa na relação terapêutica. Essa abordagem, ela enfatiza a importância da aliança do trabalho. A qualidade dessa aliança influencia os resultados do tratamento. Gente, isso significa que existe uma relação entre paciente e terapeuta. E essa relação precisa ser forte, precisa ser saudável. O terapeuta e o paciente precisam confiar um no outro. E é muito importante que o terapeuta, então, faça um trabalho que consiga passar essa confiança para o paciente, para fortalecer exatamente isso, a relação terapêutica entre ambos. E, então, nas pesquisas, elas mostram que a TCC possui características que as outras terapias não possuem tão fortes quanto a TCC. Por exemplo, a TCC possui uma aliança muito forte de trabalho, porque ela trabalha com essa questão das tarefas, do empirismo colaborativo, e isso é bastante importante para nós terapeutas cognitivos. O paciente ele vai aprendendo ao longo da terapia a ser o seu terapeuta, seu próprio terapeuta. Então, é um coterapeuta. E é muito importante, claro, a supervisão também de outros terapeutas mais experientes, né? E também fazer a sua própria terapia, para não misturar as coisas, o que é teu com o que é do paciente. Eu sei que isso parece um pouco psicanalítico de se dizer, mas isso tem coisa que faz parte de todas as terapias. Vamos lá. Empatia, afeto e autenticidade. Na abordagem da TCC, a empatia envolve colocar-se no lugar do paciente para compreender seus sentimentos, pensamentos e, ao mesmo tempo, a objetividade de identificar as distorções cognitivas, o raciocínio aquele distorcido e ilógico, comportamentos desadaptativos e contribuir para o paciente solucionar o seu problema. É aquilo que eu falei, relação terapêutica. Aqui é básico, relação terapêutica para que o paciente confie no terapeuta para que possa fazer um trabalho juntos. E aí, o momento de fazer comentários empáticos é crucial. E é um erro comum que os terapeutas cometem de dar importância excessiva a tentativas de empatia antes de o paciente sentir que o terapeuta entendeu o que ele está falando. E é importante, então, dar essa demonstração de que tu entende a dor do paciente. E existem algumas frases que tu pode dizer para deixar claro que tu está entendendo o paciente. Mas não uma frase assim solta, só decorar, que nem um papagaio aí, né? Mas realmente que tu entendeu. Então dizer coisas como, por exemplo, eu entendo como tu te sente. Nossa, deve ser difícil passar por isso. Eu estou aqui para te ajudar. Esse tipo de coisa assim pode ajudar a dar uma azeitada na relação entre terapeuta e paciente. E é sobre isso, né? A relação. Comentários empáticos, então, eles podem fortalecer o relacionamento terapêutico. E é importante ter cuidado para não reforçar as cognições negativas que são distorcidas. A autenticidade, aquilo que eu falei antes, de fazer um comentário que seja empático de verdade, não só uma papagaiada, né? E comunicar-se de forma honesta e emocional com o paciente, isso faz todo sentido. E terapeutas devem equilibrar a empatia com a aplicação de métodos comportamentais adequados, reconhecer eventos negativos, mas também identificar os pontos fortes dos pacientes. Isso é essencial. Terapeutas cognitivos devem possuir um senso autêntico de otimismo, acreditando na resiliência e no potencial de crescimento dos pacientes. Como eu venho falando, né? É preciso também ter aquela empatia autêntica e reforçar os pontos fortes do paciente. Não podemos só focar no problema, na doença do paciente, mas reforçar que ele também tem características positivas e reforçá-las. Isso é importante. Expressar a empatia na terapia cognitivo-comportamental, ela vai além da demonstração de preocupação.
O terapeuta também precisa agir para reduzir o sofrimento e ajudar o paciente a lidar com seus problemas. Isso envolve combinar comentários empáticos apropriados, com o uso de questões socráticas, né? Aquela questão lá da maiêutica, e outros métodos da TCC, que incentivam o pensamento racional e o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e de enfrentamento. Fazer perguntas que ajudem o paciente a obter novas perspectivas, em vez de só seguir padrões do pensamento, aquele disfuncional que ele tem. E isso é uma forma muito eficaz. Como eu falei no vídeo anterior, não é só aplicar técnicas, mas também fazer o paciente pensar sobre o pensamento. Por que ele pensa daquele jeito? O que leva ele a ter esse tipo de pensamento? Que leva a uma emoção, que leva a um comportamento, toda aquela tríade cognitiva. Empirismo colaborativo. Vamos lá, gente. O termo empirismo colaborativo descreve bem o relacionamento terapêutico na TCC. O terapeuta e paciente, eles trabalham juntos, de forma colaborativa, compartilhando responsabilidade na definição de metas, no feedback mútuo e na aplicação dos métodos da TCC na vida diária. É aquilo que eu falei, que o paciente, ele é seu coterapeuta. Ele também tem que aprender os métodos da TCC e aplicar por conta própria em si mesmo. Aquilo que eu falei, como pensar sobre o pensamento, algumas técnicas de respiração são importantes, esse tipo de coisa. Eles concentram-se em identificar pensamentos e comportamentos problemáticos, explorá-los empiricamente para determinar a sua validade e utilidade, quando são identificados déficits ou falhas. Estratégias de enfrentamento são planejadas e praticadas. É o caso, por exemplo, de um paciente aí que pode estar passando por uma depressão. Daí a gente usa a ativação comportamental, fazendo micropassos de coisas para ele retomando o controle da sua vida. O relacionamento terapêutico também tem a função de identificar distorções cognitivas e padrões comportamentais improdutivos, buscando desenvolver maior racionalidade, alívio dos sintomas e maior eficácia pessoal. Vamos lá. O empirismo colaborativo é uma abordagem na terapia cognitivo-comportamental que envolve a colaboração entre o terapeuta e o paciente no desenvolvimento das práticas terapêuticas. Então, isso significa que nós devemos incluir aí uma análise, avaliação, reflexão, buscar conjuntamente com o paciente soluções para seus problemas e fortalecer sempre a relação terapêutica. Sempre esse é o foco, fortalecer a relação. Sempre demonstrando como que a gente pode fortalecer, né? Sempre demonstrando otimismo, que acredita no paciente, no potencial dele de superar seus problemas, e sendo empático. Aqueles comentários básicos lá, nada muito elaborado, mas demonstrando uma empatia de verdade, isso ajuda muito. Então aqui, por exemplo, nós temos a escuta ativa, a compreensão dos sentimentos do paciente. E, inclusive, aqui tem um vídeo, que eu deixei um link, né, desse vídeo aqui, que ele fala sobre o que é um empirismo, né? Porque a gente está falando aqui de empirismo, mas no livro não explica o que é, e para não ficar também muito extenso, eu deixei um vídeo ali que explica em mais detalhes o que significa isso de empirismo. O grau de atividade do terapeuta na TCC. Vocês vão ver que na TCC o terapeuta é bastante ativo, diferente ali, por exemplo, da psicanálise. Não estou aqui criticando a psicanálise de forma alguma, mas só fazendo uma diferenciação de formas entre como as duas trabalham. Os terapeutas cognitivo-comportamentais são ativos e envolvidos nas sessões de tratamento, especialmente nas fases iniciais, quando os pacientes estão mais sintomáticos. Eles trabalham para estruturar a terapia, transmitir energia, esperança, ajudar o paciente a assimilar os métodos da TCC e ajudar os pacientes a assimilar essas formas terapêuticas, desempenhando um papel fundamental no controle da sua terapia. O paciente ele precisa ser, então, psicoeducado para ele poder compreender quais são os pensamentos que ele está tendo e como ele pode enfrentar esses pensamentos. Isso é trabalhado em terapia em conjunto com o terapeuta e paciente. E essas tarefas que, por exemplo, o psicólogo vai passando para o paciente, buscam um aumento da consciência dele. Então, é um vídeo, é um podcast, é uma tarefa num papel, tudo isso vai ajudando o paciente a se dar conta de suas questões emocionais que afetam o seu comportamento, as suas emoções, sua forma de pensar e de ver a vida, ver o mundo. E então, nós devemos promover a compreensão, mudança
e desenvolvimento de habilidades para lidar com esses desafios, né? Como eu falei, por meio das tarefas e por causa disso que vocês vão ver que o terapeuta cognitivo-comportamental é bastante ativo em relação a algumas outras terapias que a gente vê por aí. O terapeuta como professor, treinador. Um pouco de coach, eu diria, mas vamos ver por que ele age, de certa forma, como um coach. O relacionamento terapêutico na TCC tem uma qualidade de professor e aluno. E os terapeutas eficazes atuam como bons professores, treinadores. Como eu falei, né, pessoal, o terapeuta ele tem que ensinar o paciente algumas técnicas. E o paciente é como se fosse um aluno, ele vai aprendendo um pouco de terapia, algumas técnicas, um pouco de psicologia. É bem importante poder explicar para o paciente e acreditar que ele tem capacidade de entender, sim, aquilo que tu está explicando para ele. Então, cabe a nós, claro, utilizar uma linguagem que o paciente consiga entender. Eles são amigáveis, envolvidos, criativos, capacitantes, promovendo um ambiente de aprendizagem estimulante e colaborativo. Terapeutas, eles devem utilizar questionamento socrático, exercícios de aprendizagem, para envolver os pacientes e ajudá-los a adquirir conhecimento prático que possa ser aplicado na vida real. A aprendizagem da TCC é orientada para a ação, com o terapeuta e o paciente trabalhando juntos para alcançar mudanças significativas. É o que eu falei. O terapeuta vai passar algumas tarefas, alguns ensinamentos, e ele tem que tomar um cuidado aí com a linguagem que ele vai ter que utilizar, de forma que o paciente possa entender, né? Para que não se coloque numa posição assim de sabe tudo, né? O uso da TCC. O uso do humor da TCC é uma coisa bem legal, porque, claro, tu tem que testar aí, ver se o paciente aceita ou não, mas algumas ironias podem fazer sentido e ajudar, inclusive, o paciente. Então, embora hajam riscos envolvidos no uso do humor na terapia cognitivo-comportamental, ele pode ter efeitos positivos. Os terapeutas, eles precisam ser cuidadosos para evitar mal-entendidos e avaliar a capacidade do paciente de se beneficiar do humor. É aquilo que eu falei, precisa ter cuidado, se o paciente vai aceitar alguma ironia, tem pacientes que são muito reativos, e no começo da terapia, quando ele não te conhece direito, tu ficar ali de piadinha com o paciente, isso pode pegar mal ali, o paciente não gostar muito e tu vai espantar o paciente. E até mesmo prejudicá-lo, porque ele pode achar, se eu falar sobre esse meu problema, os caras vão me zoar. Então, é preciso tomar um cuidado com essa questão do humor. E eu, realmente, acho que é muito importante o humor, acho que ajuda também a aliviar a tensão em terapia, mas é importante ter um cuidado e esperar para quando tu, terapeuta, assim, paciente, já tiver aí uma relação mais firme. Então, vamos lá. O humor, ele pode ajudar os pacientes a reconhecer suas distorções cognitivas, expressar emoções saudáveis e experimentar prazer. Como eu falei, precisa também ser prazeroso a terapia. O paciente tem que gostar de estar lá. E para muitas pessoas, o humor é uma estratégia adaptativa de enfrentamento que traz risadas, diversão para sua vida. E muitas vezes o paciente perde o senso de humor ao procurar a terapia. Por isso é importante o terapeuta fazer alguma ironia, mas no tempo certo e no limite certo ali, sem nenhum exagero, para não prejudicar o paciente. O uso do humor na terapia cognitivo-comportamental possui 3 razões principais. O primeiro é que ele pode normalizar e humanizar a aliança terapêutica, promovendo um ambiente amigável e colaborativo. O segundo, o humor auxilia os pacientes a romper padrões rígidos de pensamento e comportamento, permitindo uma reflexão sobre suas crenças e facilitando mudanças cognitivas. Terceiro, o humor pode revelar, fortalecer e intensificar as habilidades de enfrentamento e redução do estresse do paciente. Vamos lá. No contexto da TCC, o humor não se limita a contar piadas, mas geralmente envolve o uso de hipérbole para ilustrar os efeitos de crença disfuncional ou comportamento ineficaz. O humor deve ser espontâneo, genuíno, construtivo e focado em problemas externos ou modos de pensamentos incongruentes, evitando ataques pessoais. Aquilo que eu falei, gente, tenha cuidado com o que tu vai falar para o paciente. Cuida com a piadinha. Tem que ser uma piada que faça algum sentido para o paciente e dentro daquele problema do paciente que ele vem tendo. Agora não me vem nenhuma assim na minha cabeça, mas basicamente pensa nisso, evite ataques pessoais, né? E faça alguma coisa bem light, bem leve, assim, sempre lembrando que tenha essa piadinha, essa ironia, tem que ter a ver com o problema que o paciente tem, para ajudar ele a se dar conta das coisas que ele está fazendo.
Então, embora alguns terapeutas possam sentir dificuldade em utilizar o humor, é recomendado explorar o senso de humor dos pacientes e ajudá-los a utilizá-lo como uma estratégia positiva de enfrentamento. Né? No entanto, um terapeuta pode não se sentir confortável com o uso do humor e é possível enfatizar outros elementos do relacionamento terapêutico colaborativo. Isso significa que o terapeuta não é necessariamente obrigado a utilizar o humor, ele não está ali para fazer palhaçada, mas se ele puder utilizar, é bom, mas se não puder utilizar, não se sinta obrigado a fazer. Existem outras formas de reforçar o relacionamento colaborativo entre paciente e terapeuta. Flexibilidade e sensibilidade, gente. Os terapeutas precisam estar atentos às diferenças individuais dos pacientes e desenvolver relações terapêuticas eficazes que sejam sensíveis às suas características únicas, em vez de adotar um estilo terapêutico monolítico que se aplique a todos os casos. É importante ter uma abordagem flexível e personalizada. Eu acho que isso ficou bem claro ali dizendo, e acho que é uma coisa também bem óbvia, e apesar de que o óbvio precisa ser dito, é que não existe uma forma de bolo e tu coloca todo o paciente naquela forma de bolo. E não querendo meter o pau na psicanálise, mas essa é uma das críticas muito ouvidas dentro da psicanálise, né? Que o paciente tem que se adequar à teoria e não a terapia, e não a teoria se adequar ao paciente, né? Que se fala. Muitos dizem isso, muitos criticam isso. E, na verdade, não que eu esteja dizendo que a psicanálise faça esse tipo de coisa. Estou dizendo que algumas pessoas falam isso, alguns terapeutas, alguns pesquisadores. Mas o que eu quero dizer é que não existe uma forma única de tratar o paciente. Cada paciente é único e precisamos cuidar das emoções dele, cuidar do paciente de uma forma bastante humanizada e personalizada. E precisamos, então, para isso, considerar 3 domínios principais de interesse clínico que podem auxiliar na personalização das alianças terapêuticas, que são as questões situacionais, histórico sociocultural e diagnóstico sintoma. Isso ajuda a compreender melhor o paciente e adaptar a abordagem terapêutica, de acordo com suas necessidades específicas. Questões situacionais, questões socioculturais e diagnóstico e sintomas. Tu ficou confuso, né? Agora eu vou te explicar o que é isso. O que é uma questão situacional? São as tensões da vida, como o luto, a separação, problemas financeiros, doença. Essas coisas podem exigir ajustes no relacionamento terapêutico. O terapeuta ele deve adaptar sua abordagem e fornecer empatia e apoio, priorizando a necessidade emocional do paciente, quais são as influências ambientais e estressores que podem estar levando o paciente àquele sofrimento, e isso precisa ser explorado, né? E claro, sempre com muita ética e profissionalismo, e essas experiências que o paciente vem tendo, essas expectativas, né, do paciente, é preciso que o terapeuta tenha um cuidado sobre isso, com essas expectativas que o paciente tem em relação à terapia, quando ele está passando por esse tipo de situação de luto, ou separação, ou doença, enfim, né? Não é querer iludir o paciente que tudo vai ficar bem, quando na verdade a gente sabe que o paciente pode estar tendo uma doença terminal, ou dizer que tudo vai ficar bem, na verdade a gente sabe que o problema do paciente é grana, que ele está desempregado, então é preciso tomar um cuidado aí, não achar que a terapia faz milagres, ok? Vamos lá. O que é uma situação sociocultural? A sensibilidade às questões socioculturais é crucial para estabelecer uma aliança terapêutica autêntica e funcional. Tanto terapeutas como pacientes são influenciados por variáveis como sexo, etnia, idade, situação socioeconômica, religião, orientação sexual, deficiência física e o nível de escolaridade. É importante, portanto, reconhecer nossos possíveis pontos cegos ou falta de conhecimento que possam afetar o relacionamento terapêutico. Estratégias úteis incluem reflexão pessoal, melhorar o conhecimento sobre diversidade sociocultural, buscar treinamento e educação, discutir questões com especialistas e colegas e examinar o ambiente do consultório em busca de possíveis influências negativas. Promover compreensão, tolerância e respeito por diferentes identidades culturais, sociais, contribui para a formação de aliança terapêutica sólida. O que isso quer dizer, gente? Religião, por exemplo, não vou deixar crenças minhas de religião interferir ali com o paciente, ou preconceitos também, esse cara é um cachaceiro aí, ou então uma pessoa negra, né, precisa ter um cuidado, se tu não está deixando alguma questão aí relativa
a raça, a etnia, o consultório precisa também respeitar o espaço da pessoa. Imagina daqui um pouco o terapeuta, né? Aquela questão lá das piadas, como eu falei antes, daqui um pouco um paciente homossexual chega e o terapeuta larga uma piada de cunho homofóbico, isso pode ser bastante ruim. Então é preciso tomar um cuidado também com preconceitos que a pessoa possa ter, e é bem justo estabelecer um limite, né? Eu, por exemplo, né, citando assim, não trabalho com paciente alcoolista, por exemplo, né? Então, porque eu não vou saber fazer um bom trabalho, eu vou misturar as coisas. Então, tu pode se pôr esse limite, por exemplo, quais são os tipos de paciente que tu te recusa a atender, para evitar esse tipo de problema, certo? Diagnóstico e sintomas. A doença, personalidade e sintomas do paciente podem influenciar significativamente o relacionamento terapêutico. Diferentes transtornos e traços de personalidade podem impactar a forma como o terapeuta estabelece uma aliança terapêutica eficaz. É importante identificar e estar preparado para lidar com problemas potenciais que surgem dessas influências, adaptando abordagens e comportamentos conforme o necessário. Além disso, é essencial evitar rotular o paciente de forma pejorativa, com base em diagnóstico, e buscar manter a serenidade durante a terapia, mesmo em situações emocionalmente intensas. O desenvolvimento da capacidade com uma variedade de situações clínicas e tipos de personalidade, reconhecendo e gerenciando as relações de transferência e contra-transferências é fundamental. Aquilo que eu falei, né, gente? Não podemos deixar que as nossas crenças pessoais se misturem com diagnósticos do paciente. Daqui a um pouco, eu sei lá, tu é assim porque tu é taurina, tu é isso porque teu signo tem ascendência em câncer, ou coisas assim. Não podemos rotular o paciente dessa forma, ou porque ele tem uma doença e dizer, mas tu age assim porque tu é maluco, ou coisa desse tipo. Temos que ter um cuidado com o que a gente vai pensar e agir. Eu falo isso porque essas coisas podem acontecer com terapeutas menos experientes em consultório. E eu já ouvi alguns relatos nada interessantes sobre isso, nada agradáveis. A contratransferência. O terapeuta cognitivo-comportamental também tem a responsabilidade de estar atento a possíveis reações de contratransferência que possam interferir nas relações terapêuticas colaborativas. A transferência ocorre quando a relação com o paciente ativa pensamentos automáticos e esquemas no terapeuta, no quais pode influenciar o processo de terapia. É por isso que eu falei, gente, se tu tem uma restrição, não atende aquele paciente. Por exemplo, se tem uma restrição de trabalhar com paciente alcoolista, então tu não é obrigado a atender. Pode dizer, olha, vou te recomendar algum colega, porque não atendo paciente com este tipo de problema. Pode, tranquilamente, não é antiético. Na verdade, isso é recomendado, se tu tem alguma questão com algum tipo de paciente. Para identificar possíveis reações de contratransferência, é importante reconhecer emoções, sensações físicas, respostas comportamentais que possam ser desencadeadas por essas cognições. Alguns indicadores comuns de contratransferência incluem sentir raiva, tensão, frustração em relação ao paciente, sentir-se entediado durante as sessões, sentir alívio quando o paciente se atrasa ou cancela uma sessão, encontrar dificuldades específicas ao trabalhar com determinado tipo de problema ou sintoma, ou sentir-se especialmente atraído por um paciente em particular. E quando eu falo aqui sobre sentir-se atraído, eu não estou falando só no sentido sexual, no sentido, nossa, essa pessoa é bonita, essa pessoa é tão atraente. Não, mas daqui um pouco um paciente que tu gosta assim, de atender, nossa, aquele paciente é legal, ele vem aqui, a gente bate um papo, não é conversa de bar, né? É terapia, então tem que tomar um cuidado com isso. Tu pode estar passando aí como uma contratransferência, e então é importante ter cuidado. Já estamos chegando no fim, gente. Ao suspeitar de contratransferência, o terapeuta pode aplicar as teorias e métodos da TCC para entender e lidar com essa reação.
Isso pode envolver a identificação de pensamentos automáticos e esquemas próprios, seguido pela modificação dessas cognições quando clinicamente indicado e viável. Por exemplo, se o terapeuta tiver pensamentos automáticos negativos sobre o paciente, como esse paciente não tem motivação, essa terapia não está indo a lugar algum, ele pode tentar identificar seus próprios erros cognitivos e mudar sua forma de pensar para uma visão mais equilibrada dos esforços e potencial do paciente. Só queria chamar uma atenção aqui, que muitas vezes não pode não ser uma questão de contra-transferência, mas uma falta de habilidade do terapeuta. E por isso que é importante a supervisão com um especialista. Isso pode ajudar a pensar por que a terapia não está seguindo adiante, né? Ou por que o paciente não está tendo motivação. Às vezes o paciente não está tendo mesmo motivação, porque tu, como terapeuta, não está conseguindo motivar o paciente ou mobilizá-lo para a mudança. Então, por isso é tão importante tanto a terapia quanto a supervisão. Resumindo, para nós encerrarmos, uma aliança eficaz entre terapeuta e paciente é fundamental para a implementação dos métodos específicos da TCC. Os terapeutas devem demonstrar compreensão, empatia, afeto pessoal adequado e flexibilidade ao lidar com os sintomas, crenças e influências socioculturais únicas de cada indivíduo. O bom relacionamento terapêutico na TCC é caracterizado por uma alta colaboração e um estilo empírico do questionamento e aprendizado. A aliança de tratamento colaborativa empírica une terapeuta e paciente em um esforço conjunto para definir problemas e buscar soluções. Então, galera, eu queria poder agradecer tu que chegou até aqui comigo e te convido a dar o like, a te inscrever no canal, deixar um comentário e ativar o sininho para que possas acompanhar os próximos vídeos que forem surgindo sobre esse livro e outros que nós vamos trabalhar aqui. Me segue lá no Instagram, Pablo Stefanes, e aqui a minha cabeça ficou cobrindo o meu CRP, mas lá no outro vídeo já tem, vocês vão poder ver lá direitinho meu nome, meu CRP direitinho, ok? Então, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e não esqueçam o seu like, ok?